Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Tu és santo. Tu és santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Muito bem, amigos, graça e paz, novamente aqui nesta programação abençoada, o canal 10 aí indo para frente e para o alto, e eu tenho certeza que pela internet também estamos em todos os lugares aí, pelo mundo afora. Forte abraço para você que me acompanha, para você que está começando a acompanhar esse programa. Aqui quem vos cumprimenta é o amigo Pastor Moraes, e peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, você que está aí no seu celular nos assistindo via internet, e eu tenho certeza que é bênção na sua vida. O título dessa mensagem de hoje é sobre o seu futuro. Você acredita que o seu futuro já está escrito? Você acredita que determinadas coisas acontecem porque tinha que acontecer? Porque assim, eu ouço muito. Vamos supor lá, uma pessoa morreu, acidentada, as pessoas dizem assim, chegou a hora. Quando chega a hora, não tem jeito. Mas você já viu escrito isso na Bíblia? Pastor, porque se não morrer de um jeito, morre de outro. Quando a morte resolve buscar a pessoa, não é assim não. Eu vou te mostrar na Bíblia uma situação que alguns crentes acreditam sobre predestinação, sobre coisas que tem que acontecer. Eu vou te mostrar na Bíblia. E próprio para você que na Bíblia teve homens que mudaram sua história. Vou dar um exemplo. Não vou nem falar agora lá sobre ele, ler, mas eu vou te dar um exemplo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 4, fala de Jabes. Jabes trazia uma maldição sobre o seu nome, mas ele tomou uma decisão, invocou a Deus revoltado, buscando a palavra, e disse: Deus, se o Senhor mudar minha história, fizer isso, fizer aquilo e tal. A Bíblia diz que Deus mudou a história daquele rapaz, e de amaldiçoado ele se tornou abençoado, de derrotado, vitorioso. Outro foi lá no Velho Testamento, Gideão. Gideão, numa derrota, numa miséria, numa penumbra lascada, tomou uma decisão, revoltado, lutou, orou a Deus, falou com Deus, e Deus fez ele ser, de pequeno, derrotado, ser juiz de Israel. Mudou sua história. E você? Acredita que a sua história é assim? Pastor, eu nasci assim, vou crescer assim. É o crente Gabriela. Conhece o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Com esse negócio. A minha mãe dizia: pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira. Minha mãe, não é que ela estava mentindo, é que ela não tinha entendimento. Mas não é verdade. Há sempre a esperança. A Bíblia fala: ao cheiro das águas, lá em Jó, a árvore brotará. Meu amigo. Pastor, porque aí eu ouço aquelas frases: eu nasci pobre, cresci pobre e vou morrer pobre. Venho de uma família humilde, sou humilde e vou morrer humilde. Primeiro que humildade não tem a ver com questão de falta de dinheiro, tá? Humildade tem a ver com caráter, com personalidade. Eu conheço gentes ricas e humildes. E conheço pessoas extremamente pobres e orgulhosos. Mas independente. O que vem é a palavra de Deus, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos falar da cura de Enéas. Versículo 32, 33 e 34. 32, 33, 34.
Acompanhe no seu monitor. Diz a Sagrada Escritura. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Graças a Deus. Eu vou até tomar um pouco d'água aqui, porque tem coisas bonitas. Tem coisas muito boas nessa palavra aqui. Primeiro, a palavra de Deus diz que apenas aconteceu. Pedro estava caminhando para um determinado lugar e de repente ele resolveu ir mudar a trajetória. Ah, pastor, porque estava previsto. Aonde você está vendo que estava previsto? Estava escrito? Aonde? Ah, mas Deus conhece a gente antes que a gente fosse formado. Sim. Ah, Deus já sabia que a gente ia se converter. Sim. E não. Como assim, pastor? Ué, lá em Apocalipse fala: estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. E se eu resolver não abrir? É uma decisão minha. Como é que Jesus vai entrar? Quando eu fui à igreja, abri o meu coração, foi uma decisão minha. Deus pode ter me chamado, porque a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então precisa tomar muito cuidado com essa ideia disseminada, de uma forma até distorcida da palavra de Deus. Aqui fala que apenas aconteceu, foi um acontecimento. Não estava previsto, não estava escrito nos astros, nem nas estrelas, a história não estava traçada dessa forma. Eu vou dar um exemplo para você de Ezequias, o rei Ezequias. Ah, pastor, porque estava previsto que ele morresse. Sim, vamos lá, vamos pegar essa linha de raciocínio. O profeta Isaías chega a mando de Deus para Ezequias e fala assim: Ezequias, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque desta noite não passarás, morrerás. Esta enfermidade não tem cura. Pronto. Quem foi que falou? Deus. Deus se arrepende? Não. Deus volta atrás? Não. Deus sabe o que fala? Sabe. Então ia acontecer, o cara ia morrer. A Bíblia diz que ele virou-se para a parede, orou, buscou a Deus, chorou, abriu o coração, pediu perdão, tarará, tarará, tatá. Deus falou com Isaías: Isaías, volta na casa dele. Senhor, eu acabei de sair, volta lá. E o que eu falo para ele? Fala que ele não vai morrer mais. Avisa para ele que a história dele foi mudada. Fala para ele que ele não vai morrer mais. Diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Oh, glória a Deus. Um homem que estava com a morte já à beira da sua cama, teve mais 15 anos de vida. A pessoa chega para mim e fala: morreu porque tinha que morrer, aconteceu, chegou a hora. Meu amigo, a palavra de Deus diz assim, que nós temos que viver pelo menos 70 anos. Pastor, e aqueles que morrem antes? Eu não sei. Tem coisas que nós não temos a resposta. Mas a Bíblia assim que diz que no dia do juízo saberemos todas as coisas. Eu não posso ficar falando: ah, mas o senhor não sabe tudo, o senhor tem que saber tudo. Não. Perguntaram para Jesus: que dia que o senhor volta? Ele falou: não sei. Ele falou: só meu Pai foi revelado. Eu não sei o dia da minha volta, não. Nem Jesus Cristo tinha todas as respostas, por que eu tenho que ter? Mas uma resposta eu tenho para você: que o seu futuro depende das suas ações. A Bíblia diz que você colhe o que você planta. Se você plantar espinho, é espinho que você vai colher. Pastor, eu plantei muito espinho, mas hoje eu vou plantar melancia. O que você vai colher amanhã? Melancia. Então, na verdade, o nosso futuro depende do nosso presente. Depende do que eu faço hoje. Ezequias, no presente, tomou uma decisão e Deus prolongou sua vida. Aqui a palavra de Deus fala que apenas aconteceu. Foi um acontecimento apenas. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. A palavra santo na Bíblia Sagrada não significa milagreiro, significa que deve ser cultuado. Não. A palavra santo, traduzida do hebraico para a nossa língua, significa separados para Deus. Ou seja, o povo que abraçou o Evangelho é um povo santo. Não que faz milagre, nada disso. Mas significa que é santificado pela palavra. Eu sou santo, você é santo. Quem deu a vida para a palavra
é santo. Santo significa separado para Deus. Nada mais do que isso. Quem é que ele foi visitar em Lida? A crentaiada, os evangélicos, os cristãos. Foi esse povo que ele foi visitar. E o que aconteceu com ele quando ele chegou na cidade? Ele viu uma coisa triste, que talvez a gente tenha que se deparar com essa tristeza. O que, pastor? A Bíblia diz que quando ele chegou ali, ele encontrou, ele achou ali. Por que ele achou? Porque estava perdido. Era um caso perdido. Ele achou ali um homem, versículo 33, um homem chamado Enéas, sofrendo numa cama, há 8 anos, paralítico. Enéas era um cristão, que vivia na igreja, com uma paralisia, sofrendo, padecendo. Era triste, mas Enéas era crente. Eu acredito que Enéas naquela época deve ter ouvido muito. Ah, Deus quis assim, foi a vontade de Deus, Deus sabe o que faz. Ah, para com isso. Uma vez me chamaram para ir no hospital, tinha um senhor lá que estava já numa situação de câncer terrível, quase fase terminal, e tinha um outro pastor, não quero falar o ministério, não vem ao caso. Eu cheguei, o pastor estava orando, o pastor acho que não tinha o que falar, o pastor olhou para a família e falou: irmãos, Deus quis assim, vamos orar porque o Senhor vai recolher esse homem, é a vontade de Deus. E todo mundo chorando, desaguando. Eu falei: pronto. O pastor saiu, chegou minha vez, a mulher do homem falou: pastor, Deus quis assim. Eu falei: quis tanto assim que me chamou aqui hoje para dizer para a senhora que nem tudo tem que ser como aparenta, a aparência engana. Eu olhei para aquele homem e fiz uma oração, impus as mãos sobre ele e falei: Deus, ele foi sarado pelas tuas feridas. Diante de Deus, irmãos, aquele homem está vivo até hoje. Isso já faz uns 20 anos. Ele começou a ver um quadro de melhora, melhora, e tiraram ele daquele quarto, colocaram em outro, melhora. O homem saiu de lá e foi parando depois com químio, com rádio. Resumidamente, o homem está vivo até hoje. E aquele pastor? Se dependesse dele, o pastor tinha dado o caixão de presente. Mas eu penso que a gente tem que buscar o que está na palavra. Enéas, o que está acontecendo? Porque Deus quis assim. Às vezes até o pastor usava o caso de Enéas na igreja. Irmãos, olha o Enéas paralítico, está glorificando a Deus. Lá no céu ele vai poder andar. Mas eu quero andar aqui na terra. Até chegar ao céu eu quero andar na terra. Eu quero poder ir e vir. Aí o Pedro chegou para Enéas, achou ali um certo homem chamado Enéas, sofrendo, 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e anda. Em outras palavras, Enéas, essa história que é vontade de Deus, já era. Essa história que é plano de Deus, que é predestinação, para com isso. Jesus Cristo te cura, levanta e anda. Meu irmão, Enéas levantou-se, foi curado e andou. Eu quero dizer para você, olha, diante de Deus, eu estou arrepiado só de falar disso. A presença de Deus aqui está preenchendo esse lugar. E eu quero dizer para você, olha aqui para mim, olha aqui, pastor Moraes, por favor. Olhe nos meus olhos. Esse sofrimento não é de Deus. Essa vida triste, humilhante, sofrida não é vontade de Deus. Essa vida de miséria, de humilhações, não é plano de Deus. Jesus disse: eu vim te dar vida, e vida abundante. E Deus manda te falar a esperança para a sua vida. Pastor, mas não tinha que ser. A sua história pode mudar. Depende de você. Eu quero convidar você a me procurar na igreja. Ou me ligue, manda um e-mail. Eu estou à tua disposição. Você não precisa passar para a minha igreja, mudar de religião. Não é isso que eu quero. Eu quero te ajudar. Eu quero te ver bem. A única coisa que eu te peço é que você conte testemunho. Se Deus fizer na tua vida uma mudança, pastor, eu estou tomando posse dessa bênção. Eu tomo posse dessa palavra. Toma posse? Então toma posse da cura. Toma posse da libertação.
Não permita esse demônio destruir tua família, os teus filhos, a tua casa, teu casamento, teu trabalho, tua vida espiritual. Levante-se enquanto há tempo. Pastor Moraes fica por aqui. Desejo a você uma ótima tarde. E eu espero que você tenha sido iluminado com esta mensagem do coração de Deus para o seu coração. Forte abraço, com a paz de Deus. Lâmpada para os meus pés.